A falta de conhecimento e retardamento intelectual da maioria da população brasileira é algo muito preocupante. Estou me referindo ao ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Vou deixar bem claro, não estou defendendo ditador nenhum. Aqui só estou passando uma informação onde muitos não têm conhecimento sobre o caso. A gente sabe que Maduro é um ditador, isso é fato, um sádico, e tem que pagar pelos seus crimes. Assim como Donald Trump é também um ditador e sádico. Ou seja, nenhum nem outro presta. São tudo farinha do mesmo saco. Mas a questão aqui não é Maduro, mas sim a ambição dos Estados Unidos em recursos naturais e dominar outros países com seu imperialismo capitalista, principalmente inspirado na doutrina Monroe. Na verdade, esse ataque dos Estados Unidos à Venezuela não tem nada a ver com narcotráfico, mas sim em roubar o petróleo para ele. Se fosse por isso, ele teria que acabar primeiro com o tráfico de drogas dentro do próprio Estados Unidos, que é campeão em tráfico de drogas e de usuários de drogas. Parece cena de filme, mas não é. Essas cenas têm sido bem comuns em alguns lugares dos Estados Unidos, resultado de uma nova onda da epidemia de opioides que tem se espalhado. Em 2021, os Estados Unidos testemunharam um marco sombrio. Pela primeira vez, as overdoses mataram mais de 100 mil pessoas em todo o país num único ano. Dessas mortes, mais de 66% estavam ligadas ao fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais poderoso que a heroína. O fentanil é um produto farmacêutico que pode ser prescrito por médicos para tratar dores intensas, mas pode ser feito de forma clandestina e adulterado com outras drogas. Uma vez que o fentanil entra no cérebro, ele interage com os receptores opioides, facilitando a liberação de dopamina, anulando a dor, dando ao usuário um disparo de sensação de prazer, calma e redução da ansiedade. Essa sensação é o que torna o fentanil tão viciante. A parte letal é que o fenil reduz o nível de oxigenação no corpo, fazendo com que a pessoa pare de respirar antes mesmo que se dê conta e venha a falecer. Diante do grande número de mortes por overdose pelo uso da droga, o governo americano aprovou recentemente a venda sem receita no país do Narcan, um spray que bloqueia o efeito da substância. Essa é uma maneira da pessoa ganhar tempo até o socorro médico chegar. A epidemia de opioides é uma crise de saúde pública que afeta milhões de pessoas nos Estados Unidos, que muitas vezes em momentos de crise não têm condições financeiras de custear as despesas médicas. Em matéria da CBN de julho de 2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública diz que os casos de tráfico de fentanil aqui no Brasil ainda são raros, mas admite que estão crescendo. Mas a gente sabe que o objetivo de Donald Trump vai muito mais além do que isso. É a sua ambição pelo poder e dominar o mundo, como sempre foi o objetivo dos Estados Unidos, principalmente com a chamada doutrina Monroe, uma doutrina criada pelo presidente James Monroe em 1823. O Brasil tinha um ano de sua independência. A doutrina Monroe foi criada com o objetivo de dominar todo o continente americano, principalmente a América Latina, que sua maioria das colônias estavam sendo independentes, inclusive o Brasil. Então, a doutrina Monroe interviu de uma forma em que os Estados Unidos começaram a financiar as colônias para poder que elas ficassem independentes das metrópoles europeias e assim o caminho ficar livre para os Estados Unidos dominar a América Latina. Ou seja, a doutrina Monroe, anunciada em 1823, tinha como um de seus objetivos apoiar as colônias que já haviam conquistado suas independências. O seu principal propósito era impedir que as potências europeias, como a Espanha e Portugal, tentassem reconquistar suas antigas colônias na América. Na prática, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824, o que se inseria na lógica da doutrina Monroe,
de afirmar sua liderança e influência na América Latina, embora inicialmente fosse vista como apoio à autonomia. A doutrina Monroe também serviu como base para futuras políticas intervencionistas e imperialistas dos Estados Unidos na região ao longo dos séculos XIX e XX, onde, ao longo do tempo, a doutrina Monroe foi sendo fortalecida com investimento no poder bélico e exército. Então, é óbvio que Donald Trump não está interessado em narcotráfico ou em ditadura de esquerda. O alvo principal dele é expandir seu império capitalista, tomar o petróleo para ele e dominar toda a América Latina. As pessoas não têm noção do que esse Donald Trump é capaz, pelo poder e pela ambição. Ele está fazendo como qualquer imperador fazia em seu império: invadir e capturar outros chefes, reis ou imperadores de outros povos e civilizações. Parece que estamos vivendo uma idade média, uma idade antiga ou uma idade moderna, com uma cena típica desses períodos históricos citados. Porque ele sabe, com Maduro no poder, ele não teria chance de roubar o petróleo para ele. Agora ele coloca alguém no lugar de Maduro que sirva de capricho e marionete para ele. Mas é isso, dentro do tabuleiro do jogo da geopolítica, quem vence é aquele que joga mais e é mais forte. Aí a gente vê pessoas aplaudindo. Coitadas, são pessoas que não têm capacidade de interpretar um texto de um segundo ano, que é a primeira série antiga. Cadê que ele quer enfrentar o ditador da Coreia do Norte? Lá na Coreia do Norte tem armas nucleares. Cadê que ele quer enfrentar Vladimir Putin? Lá na Rússia tem armas nucleares. Cadê que ele quer enfrentar os países árabes? Que são países onde tem ditaduras. Mas sabe por que ele não vai? Porque ele precisa do apoio desses países para poder ter influência dentro do Oriente Médio, como interesse estratégico na região para estabilidade global, controle de preços e como mercado para exportação de energia e armas. Além de importar de parceiros como Canadá e México e manter influência geopolítica. Aliás, Donald Trump é aliado do ditador da Arábia Saudita. Fala de Maduro por ser um ditador, mas é amigo de ditadores do Oriente Médio. Que hipocrisia! Então, é isso. Essa ação dos Estados Unidos à Venezuela não tem nada a ver com narcotráfico e muito menos com ditadura, mas sim por poder e interesses próprios, como o petróleo venezuelano, por exemplo. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Minhas caras, meus caros, interrompo as minhas férias para um comentário necessário, suponho. Donald Trump atacou a Venezuela, prendeu o ditador Nicolás Maduro, o conduziu aos Estados Unidos em companhia da mulher e disse que ele será julgado lá, segundo leis americanas, e a acusação é de que Maduro comanda o narcotráfico na Venezuela e também a exportação de cocaína para os Estados Unidos. Atenção, os serviços de inteligência dos Estados Unidos tentaram provar essa vinculação do Maduro com os cartéis de droga e não conseguiram, não existem essas evidências. Ah, Maduro é um ditador asqueroso. Mas essa evidência não existe. Não é? É um pretexto. Aliás, Trump não escondeu, né, a razão. Primeiro disse, estamos lá agora e vamos permanecer até que uma transição adequada possa acontecer. A primeira pergunta é adequada a quem, cara pálida? Claro que é adequada aos interesses americanos. E, na sequência, nossas gigantescas companhias petrolíferas americanas, as maiores do mundo, vão gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura petrolífera
que está em péssimo estado e começar a gerar lucro para o país, se comporta, portanto, como dono do mundo, um colonizador, né? Em dezembro, ele já tinha dito, a Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul, e só vai ficar maior, e o impacto neles vai ser algo nunca visto, até que devolvam aos Estados Unidos todo o petróleo. Ele está se referindo à nacionalização das empresas de petróleo, quando as empresas americanas saíram da Venezuela, embora o comércio de petróleo nunca tenha cessado, né? O Stephen Miller, que é vice-chefe de gabinete da Casa Civil, disse: o suor, a engenhosidade e o trabalho árduo dos americanos criaram a indústria petrolífera da Venezuela. E aí disse que houve uma expropriação tirânica. Então, notem que a Venezuela foi invadida, o seu governante foi deposto, sequestrado, e o Trump está dizendo, e o governo Trump está dizendo que fez isso porque os Estados Unidos tinham sido roubados. O Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, que é um maluco de pedra, né, disse que com essa ação a América pode projetar sua vontade em qualquer lugar, a qualquer momento. Não, isso não é verdade, mas isso nos remete a uma questão muito importante, a doutrina Monroe, que é do século XIX, do começo do século XIX, das duas primeiras décadas, três primeiras décadas. América para os americanos. Então, recriando a ideia da esfera de influência. Trump está dizendo, a América é nossa, as Américas estão sob a esfera de influência dos Estados Unidos e qualquer um que se atreva aqui, nós vamos agir. E eu diria, faça um travessão, está sendo dado um recado ao Putin, faça com a Ucrânia o que você bem entender, porque é sua esfera de influência. Ao que a China dirá sobre Taiwan. Não, Taiwan não apenas é nossa área de influência, como é nossa. Vem coisa muito tensa por aí, né? Evidentemente, o presidente Lula censurou o ataque. Aliás, ataque ilegal. A Carta da ONU veta explicitamente esse tipo de ação. E prestem atenção, do modo como está sendo feito, nem a legislação americana autoriza. A imprensa americana responsável está chamando a ação daquilo que é, por aquilo que é, ilegal, né? E é claro que o presidente Lula censurou e convoca o mundo a que censure uma ação como essa, né? E insisto, isso nada tem a ver com as qualidades e os defeitos de Maduro, apenas que existe a autodeterminação dos povos. E não se pode fazer a coisa dessa maneira. O bolsonarismo, evidentemente, já saiu a defender a ação. E pronto, nós estamos com mais um tema que vai para a campanha eleitoral deste ano, né? Os bolsonaristas ameaçando o país e, sobretudo, as esquerdas com a possível intervenção do Trump e dando ao Lula mais um discurso eleitoral em nome da autodeterminação dos povos e dizendo o Brasil não aceita essa intervenção, né? Entram os bolsonaristas como aqueles que veem com simpatia uma intervenção estrangeira no Brasil mais uma vez e dão ao Lula a vantagem do discurso em defesa da nossa autonomia e da nossa independência. É isso aí.